Muito bom dia, Teresópolis, bom dia, senhor, senhora, bom dia você, assinante aqui do nosso canal, bom dia você que acompanha a gente pelo aplicativo da Teria FM, e se já não baixou, bora baixar logo, gente, facinho, intuitivo, mole demais, você vai colocar no seu telefone e automaticamente você vai ter acesso tanto à TV quanto à rádio, tudo 100% gratuito, com esse timaço de comunicadores. Olha, em breve, para todo o estado do Rio de Janeiro, uma programação ainda melhor que você vai conferir com a gente. Agora, gente, olha, 10 horas, 8 minutos, 23 graus na cidade serrana do Rio de Janeiro. Vamos começar com imagens aqui da região central da cidade. Bora na tela, meu amigo. Olha que beleza. Só faltava o dedo de Deus estar resplandecendo lá, né? Infelizmente tem essa nuvem cobrindo aí, mas hoje o dia tá gostoso, minha gente. O dia hoje tá um dia gostoso, um dia de sol, temperatura de outono, temperatura amena. O melhor disso tudo é que a gente aí não tem uma previsão de chuva para os próximos dias. Então nós vamos poder curtir um pouco mais esse clima maravilhoso. Vamos cortar lá para o miolão da cidade. Olha só, o clima-tempo, a não ser que a semana será marcada por um tempo estável aqui no sudeste do Brasil, com predomínio de sol em grande parte da região sudeste. As pancadas de chuva podem acontecer, mas de forma isolada, e aí não há o que se preocupar, porque essas chuvas elas vão cair no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Então a gente aqui vai ter aí o tempo desse jeitinho que você está vendo aí. Trânsito tranquilo nesse momento aqui na região central da cidade, pouco movimento nas ruas. Aliás, gente, muita preocupação com essa questão dos movimentos. A gente está preparando uma matéria para falar exatamente sobre isso, tá? A cidade tem várias lojas aí com placa de aluga-se, não estão acertando a mão na política administrativa de fomento do comércio, de fomento do turismo, e aí a cidade começa a sofrer. E a gente já vê os primeiros sinais disso aí. Falta uma visão de cidade para uma gestão de 4 anos, tem que pensar numa gestão de cidade para pelo menos 2, 3 anos começar a dar resultado, né? Então a prefeitura aí vai ter que se mexer porque a coisa não caminha muito bem, não. Uma cidade tão bonita, com potencial extraordinário, né? E com movimento estranho, né? Sobretudo na área do centro comercial da cidade. Precisa se repensar tudo isso. Mas olha só, trânsito tranquilo, fluindo relativamente bem. No programa de hoje, nós vamos falar sobre alguns assuntos muito importantes, tá? Corta para mim, Gabriel. Olha só, nós vamos falar sobre uma linha de ônibus, faz ali Albuquerque, Fonte Santa, um caos, um ônibus horrível. A aviação Dedo de Deus precisa melhorar esse serviço. Trocaram alguns ônibus, colocaram alguns ônibus novos, mas para o preço da passagem, há quem diga que a passagem está barata. Ah, não, mas o governo baixou o preço da passagem, mas está cara. É cara para quem paga, o usuário não tem um mínimo de conforto. Além disso, a cidade tem um monte de problema, nós vamos falar sobre essa questão do transporte público hoje aqui no nosso programa. Vamos falar também, uma coisa boa, né, gente? Foi a caminhada de conscientização do TEA, foi uma caminhada lindíssima, já são 11 anos realizando esse projeto, parabéns a Valéria e a todo o time do TEA. Vamos falar também de um outro problema que acontece na cidade, denúncia inclusive de um ouvinte, de um seguidor da Teria FM, nosso seguidor, em que ele fala sobre a falta de um programa de coleta adequada de lixo, e aí lá no quilômetro 81 da BR-116, na Fonte Santa, a caçamba é pequena demais, o lixo acaba caindo para dentro do rio. Crime ambiental, infelizmente falta políticas voltadas para essa área. Infelizmente essa é a realidade de Teresópolis. Claro, vamos ter que colocar problema de buraco, sempre tem um vídeo, né? Quando não tem entrevista a gente vai falar também de buraco nessa cidade, apesar de que a prefeitura começou a colocar asfalto em algumas ruas. Vamos falar sobre isso também, a prefeitura precisa chegar e o prefeito está prometendo aí que o asfalto vai cair, então vamos ter fé, né, gente? Porque a gente precisa de vias asfaltadas, precisamos de ruas em condições, pelo menos aquelas vias que já tem asfalto. As que não tem, né? Vamos melhorar, vamos pensar em outros. Olha, existem inúmeros outros mecanismos para colocar uma estrada
em funcionamento. Às vezes uma estrada de terra bem cuidada é melhor do que colocar asfalto. Precisa ter planejamento, né? Cá para nós. Precisa ter planejamento, precisa ter técnica, e é isso que está faltando às vezes à Prefeitura de Teresópolis. Não é só asfalto não, é gente com competência. Vamos falar disso e muito mais no programa de hoje. Tem também Felipe Abreu falando. Ontem ele ia participar com a gente, mas a gente teve uma dificuldade técnica, ele não pôde participar, mas hoje ele vem para falar dos times do Rio no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. Está só começando o Teresópolis ao vivo. Vem com a gente! Sua casa merece mais. Na Carrapeta tem mais qualidade, preço baixo e variedade. Ducha Faminho por apenas R$ 49,90. Cabo flexível Cobrecon a partir de R$ 159,90. Carrapeta na torcida pelo Hexa. Em breve novas promoções para bater um bolão. Kit Pop Docol por apenas 12 de R$ 52,90. Caixa d'água Forte Leve 1.000 litros por R$ 379,90. Carrapeta, construindo com você. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um gol de placa comprando na Ibade Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibade, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibade Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibade Autopeças. WhatsApp 979790019. Galera, sabadão é nóis! Tamo junto! Todo sábado, a partir das 9 da manhã, de 9 às 2 da tarde, Alto Astral aqui na Tere FM. Se liga! Tere FM 93,7 no radinho ou vai na internet terefm.com. Tem também no aplicativo, só procurar na loja aí, Rádio Tere FM. Tamo junto, todo sábado, de 9 às 2 da tarde, é prêmio pra caraca, alegria, energia positiva, Alto Astral! Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade. Além de ser pet friendly, faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Alô amigos, tudo tranquilo? Aqui é Sérgio Lavras, estamos juntos aqui na Tere FM 93.7 ou pelo aplicativo. Estou passando por aqui só para convidar vocês para vir junto conosco todos os domingos de 9 às 11 da manhã aqui na Tere FM, né? Você vai curtir as canções do Rei Roberto Carlos que você mais gosta, aquelas canções que tocam no seu coração. Todo mundo tem pelo menos uma canção do Rei marcando a sua vida, né? Isso aí, vem conosco. Esporte Tere, Esporte Tere FM. 10 horas e 17 minutos, eu tô com ele, Felipe Abreu. Feliz da vida, tá rindo à toa, rapaz. O Flamengo só vem. O Flamengo vem ganhando tudo, aí ele fica feliz. É assim, flamenguista desse jeito. Perdeu uma, já fica querendo matar alguém. Cara, é o fim do mundo. Né? O fim do mundo. Perdeu o fim é do porque, mundo. como diz o hino, né? Vencer, vencer, vencer. Você vê um exemplo, o Pedro fez a partida que fez contra o Fluminense, né? Já virou craque. Craque, Seleção Brasileira, Copa do Mundo. Se joga amanhã o Flamengo, né? Pela Libertadores. Se jogar amanhã não fizer nada, tipo, né? Aquele jogo dele que às vezes ele faz aquele joguinho morno, né? Não marca, não chuta no gol e tal. Se fizer um joguinho desse aí, esquece. Aí cara, já pronto. Já que a gente tá falando do Pedro, vamos tentar entender aqui essa regularidade de alguns jogadores. O Pedro é um jogador que já se lesionou algumas vezes. Sim.
Você acha que isso interfere? O jogador às vezes tira um pouquinho o pé, ele sente o momento do jogo. Assim, isso faz com que o jogador tenha maior cuidado? Eu acho que tem casos e casos. O que acontece? O Pedro hoje, ele não está garantido na seleção brasileira. Né? Não está garantido na Copa do Mundo. E ele disse na saída do jogo que ele pensa assim em Copa do Mundo e tal. Sabe que, né, corre por fora, digamos assim. Mas tanto ele quanto o Paquetá não estão garantidos. Então precisam mostrar. Não dá para ele fazer corpo mole, não dá para ele tirar o pé. Ele sabe que ele convive com lesões, até a maioria das lesões dele foram sozinhos, né? Foi em arrancada e tudo mais, né? Mas não tem como. O cara que tá brigando pela vaga, ele não tem como tirar o pé. É diferente de um Arrascaeta, que tá certo na Copa do Mundo. Esse pode se poupar, né? Assim, a gente entende que talvez, né, ele não vá fazer porque é profissional e tal, mas tem jogador que a gente vê que faz, né? Agora, vamos lá. A título de seleção brasileira. Sim. A gente tem bons nomes ali que estão correndo com ele, Hendrix, Richarlison. São jogadores... Hoje eu acho que o Richarlison tá meio fora, mas é um jogador, um centroavante. É um centroavante que o Ancelotti conhece, já treinou, gosta dele, tanto é que chamou algumas vezes para a seleção brasileira, mas... Não sei, assim, tem o Igor Thiago também, que parece que o Ancelotti gostou bastante dele nesses últimos amistosos. Então, assim, Bruninho, ele tem uma concorrência. Tem o Igor Jesus também, que jogava no Botafogo, tá no Nottingham Forest. Que é um bom centroavante. Sim, bom centroavante. Inclusive a torcida do Flamengo fala o nome dele direto aí no Flamengo. Vamos ver, o Flamengo parece que vai contratar mais um centroavante no meio do ano. Tem alguns nomes aí. Alguns nomes que a torcida fala. O Flamengo não fala nome nenhum ainda. Nessa linha de entendimento. Você acha que o Pedro tem? Ele foi sempre convocado nas principais listas largas do Ancelotti. Então, o Ancelotti tinha ele até nessa lista de convocação, na pré-lista, né? Teve ele algumas vezes. Ele acabou não indo, se não me engano, por questão física. Lesão, a última vez que ele seria convocado e seria titular da seleção brasileira era com o Dorival Júnior. Ele acabou lesionando também. Então, assim, ele, na carreira dele, ele conviveu com isso, né? Na época do Fluminense, ele estava praticamente vendido ao Real Madrid, ele teve uma lesão seríssima no joelho, que fez com que ele desse um passo atrás, acabou ficando no Fluminense, depois foi para a Fiorentina, da Fiorentina veio para o Flamengo. Então, assim, é um jogador que convive com lesões desde novo, né? Não é de hoje as lesões que ele tem. Talvez até por isso ele tenha tido vida curtíssima na Europa, né, por causa de lesões, mas assim, é um grande jogador, que é bem muito talentoso, um jogador de área sensacional, jogou muita bola agora contra esse gol dele mostra o recurso, né, e ele não é só gol, né, a gente tem vários exemplos dele dando passes, limpando jogada, achando jogadores, achou o Plata contra o Fluminense, que o Plata perdeu um gol incrível. Vamos dar mérito pro Fábio. Botou bola na trave, tentou e bordou o Pedro. Ele é um cara que ele é completamente diferente. Assim, talvez o futebol de hoje ele seja um pouco mais lento do que os outros jogadores, mas ele compensa na técnica tranquilamente, estando bem fisicamente, estando inteiro. Jogador bem posicionado ali, num time bem armado, é um jogador perigosíssimo. Perigoso, né? Tanto é que ele hoje, no século XXI, ele é o maior artilheiro do Flamengo, superou o Gabigol. Né? Isso é a prova da qualidade de um jogador. Sim, o tamanho do Pedro assim, numa competição hoje é muito disputada, é uma competição difícil, né? O Brasil tem hoje o Campeonato Brasileiro talvez seja um dos mais difíceis do mundo. A meu ver, em grau de dificuldade, pela quantidade de times bons que a gente tem, a gente briga aí tranquilamente aí com uma La Liga, que é a Liga Espanhola. Que isso lá só tem 3 times grandes. 4 times acabou, fica por isso aqui mesmo. Não, aqui esse ano a gente tem Flamengo, Fluminense, Palmeiras, o Botafogo saiu um pouco dessa briga, né, de título, mas o São Paulo tá lá em cima. Rapaz, eu tava vendo a sequência do Flamengo agora. Sim. Bahia. O próximo jogo é o Bahia. Atlético Mineiro, Vasco, Grêmio. Rapaz, como é que encara? Só pedrada. Só pedrada. Não tem moleza. Tem que encarar, não tem essa. Não tem pra onde correr, meu filho. A mesma tabela, assim, em termos, os mesmos adversários que o Flamengo vai enfrentar, o Palmeiras vai enfrentar, o Fluminense vai enfrentar, todos contra todos. Então, meu amigo, tem que passar, tem que ganhar, e quer ser campeão, tem que ser o time no campeonato de jogos corridos, de pontos corridos, perdão, o campeão é aquele time mais regular, o time que faz mais pontos. Igual o Vasco deixou 6 pontos aí fora de casa por sofrer gol em vacilos de jogada aérea ou em vacilo de final do jogo. O Vasco parece que dorme no final do jogo, toma um gol no final.
E isso, 6 pontos no final do campeonato pode fazer diferença. Tanto para um título, quanto para uma classificação de Libertadores, quanto para um rebaixamento, meu amigo. Faz completamente a diferença, faz total diferença. São 2 vitórias, né? Na verdade foram 3 empates, mas são 2 vitórias em que o Vasco acabou perdendo, 3 jogos que o Vasco acabou cedendo empate e poderia ter saído com a vitória do jogo. Infelizmente, não tem jeito. Campeonato muito embaralhado, né? O Palmeiras com 26 pontos, Flamengo e Fluminense ali, né, com 20 pontos, o Flamengo vem crescendo, o Flamengo vem mas... crescendo, assim, hoje o Flamengo tem condição de virar líder sozinho, né? São 6 pontos de diferença para o Palmeiras, só que o Palmeiras tem um jogo a mais que o Flamengo ainda tem 2 confrontos diretos contra o Palmeiras. Então, ou seja, nesse momento... Hoje depende dele, mas tem muito campeonato ainda, a gente sabe que muito o Flamengo chão. Ainda oscila, ainda vacila em jogo que não pode vacilar, então assim, tem muito chão. Eu acredito que o Palmeiras também vai cair de rendimento um pouquinho em algum momento. O Palmeiras tem muita regularidade. Sim, isso esse é o diferencial deles, por isso levaram tantos campeonatos brasileiros aí nos últimos anos. São muito regulares e não costumam dar mole em jogo, entendeu? Você tem igual o Flamengo no jogo contra o Bragantino, que é um time, não dá pra dizer que é um time ruim de tudo, o empate. Sim. Né? O empate tipo assim, já é um ponto, entendeu? É melhor do que você perder. Tava fora de casa, mas acabou oscilando, vacilando e perdeu um jogo. Aí vem contra o Fluminense, faz uma baita partida, vence o jogo. E o Fluminense, no segundo tempo, jogou muita bola. Sim, o Flamengo dominou o jogo, assim, não dá pra dizer que não. O Flamengo dominou, vamos dizer assim, 60, 70 minutos de partida. Principalmente porque o Fluminense perdeu o Acosta logo no começo do jogo, né? Com uma lesão, até uma fatalidade, né? Acabou tomando uma bolada na cabeça e caiu de mau jeito, virou o joelho pra dentro e aí foi constatado, ontem ele passou por exames, constatou a lesão, ele vai ficar de 3 a 4 semanas fora aí. Quase um mês, praticamente um mês fora. E é uma baita baixa para o Fluminense, é um dos jogadores muito importantes, já decidiu Fla-Flu, né? Já fez golaço contra o Flamengo uma vez aí. E assim, é um cara que vai fazer muita falta para o Fluminense. E eu acho que a saída dele, a entrada do Ganso, foi um baita erro do Zubeldia, tendo o Savarino apto a jogo. A não ser que o Savarino tivesse com minutos altos e precisasse ser preservado um pouco para poder entrar no final, como entrou, e mudou o jogo. Depois que ele entrou, o Fluminense muito bom tomou as rédeas do jogo, digamos assim, e pressionou o Flamengo. Chegou ao gol, tudo bem que o gol foi uma falha da defesa do Flamengo, né? Mas chegou ao gol e poderia até ter empatado o jogo se não fosse o Rossi. Né? E o Flamengo também poderia ter ganho demais se não fosse o Fábio, né? Como é que foi a sequência de Vasco e Botafogo? Então, o Botafogo acabou... Assim, dá pra dizer que foi um empate amargo. A gente tem falado muito de empate amargo pro Vasco, né? Porque o Vasco sofre muitos gols no final, mas o Botafogo também, dessa vez, acabou saindo atrás no placar, buscou, virou o jogo e ainda assim acabou cedendo o empate pro Curitiba dentro de casa. E, assim, o Botafogo tem se complicado no campeonato. O Franklin Carvalho estreou no meio da semana passada pela Sul-Americana, empatou de novo no final de semana, no sábado, né, contra o Coritiba. E teve uma polêmica porque ele fez duas substituições no intervalo e a torcida não gostou. Não comprou a ideia dele e tal, vaiou, chamou de burro e tudo mais, sendo que o time voltou do intervalo e virou o jogo. Né? Acabou virando o jogo, então ele falou que ele queria mais força, mais pegada e conseguiu, né, atingir o objetivo, mas acabou cedendo o empate no fim. Então ele falou que o time vai evoluir ainda, tem evoluído, tudo bem, é o começo do trabalho, são 2 jogos só, com certeza ele tem muito que mostrar, tem muito que botar no papel, botar para funcionar, na verdade, o time do Botafogo, mas é um time que, assim, o ano todo já tá complicado, né, do Botafogo. O Botafogo já teve um treinador, já trocou de treinador, o Martin Anselmi não conseguiu sucesso, né, na verdade, no Botafogo, e chegou o Franklin Carvalho, que a meu ver é uma aposta, né, só teve um trabalho aí como profissional, à beira do gramado, e de resto ele foi auxiliar, tudo bem, foi auxiliar campeão de Libertadores e de Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, né, ao lado do Arthur Jorge, mas, a meu ver, é uma aposta, cara, uma aposta. Ô Felipe, depois da 15ª rodada, a gente já começa a ver os times que se consolidam efetivamente ou ainda é cedo ainda? Eu acho que a gente já vê quem vai brigar. É muito difícil alguém que está abaixo ali do G6, G7 brigar por título, até, né, pela distância. Óbvio que pode ser que alguém, vamos supor, o Botafogo encaixou, pode ser que chegue lá e vai batendo em Flamengo, Fluminense, batendo nos grandes que estão lá em cima,
possivelmente vai entrar na briga também. Tá cedo o campeonato, tem muito jogo. Mas eu acho que não vai ficar longe disso não. Flamengo, Fluminense, Palmeiras, acho que fica entre esses três aí o título. Pode ser que o São Paulo, se aguentar o ritmo, chegue e no meio do ano, se reforçando, pode ser que chegue. Mas igual o Cruzeiro, que tá lá para baixo, não, acho bem difícil. Vou pegar aqui a tabela. A gente vai acompanhando o futebol, a gente vai vendo alguns times já se consolidando, times mais bem montados, com mais regularidade, com mais resultado positivo, né? Sim. O que acontece, cara? Infelizmente aqui, pra gente do Rio, o Palmeiras é um time muito regular, cara. É um time que não perde, eles não costumam dar chance para outro time, tipo assim, não dá espaço, não dá brecha. E isso pra gente é complicado, né? É porque é um time que do início precisa ao final oscilar, joga se não oscilar, ferrou. Com o regulamento, joga com... Né, o Palmeiras tem essa característica do Abel de pegar o regulamento e falar, não, vamos jogar com estratégia. E aí o resultado vem. É um time que muitas das vezes joga feio, às vezes ganha por 0-0, digamos assim. Aquele jogo que amarrou até o final, no final meteu um contra-ataque. 1-0, são resultados bem ali medíocres do ponto de vista, mas os 3 pontos vêm. Sim, assim... Não importa se é de 4 ou se é de 1-0. Né? O importante são os 3 pontos, até porque no final do campeonato é o que vai fazer a diferença. Que vai valer. Os 6 primeiros são o seguinte, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Fluminense, Bahia e Atlético Paranaense. Desses aqui, quem na minha opinião briga por título, são os 4 primeiros, hoje. Né? Pode ser que, de repente, o Atlético Mineiro, hoje, que é o 8º aqui, tem 14 pontos. Pode ser que chegue? Pode, vai precisar crescer, né, mais na competição. Porque o Atlético Mineiro tem um time melhor. Sim, tem um time com bons nomes, um elenco melhor. Tem um bom elenco, o Atlético tem Mineiro, potencial. Mas é um time que há um bom tempo não briga lá pra cima. Não consegue emplacar lá em cima. Não consegue emplacar. A gente teve um G4 do ano passado com surpresa, né? O Mirassol acabou fechando dentro do G4. Vamos para as sequências agora? Sequência do Brasileiro primeiro. A gente tem alguma coisa? Ou seja, o próximo jogo... Então, o próximo jogo do Brasileirão, dos times do Rio... Vamos lá, vou pegar aqui que eu não tinha pego não, tinha pego os da semana. Vamos botar o Felipe numa situação, depois nós vamos falar da semana agora. A semana tem Libertadores, Sul-Americana, sequência aí importantíssima. Vasco joga hoje, inclusive. Então, no sábado o Vasco encara o São Paulo às 6h30, né? O Botafogo encara a Chapecoense, o Vasco joga em casa contra o São Paulo, o Botafogo vai lá a Chapecó enfrentar a Chapecoense. Aí no domingo a gente tem Flamengo e Bahia às 7h30 da noite. Outro jogo importante para o Flamengo e para o Bahia. Desfalque, sim, Flamengo vai ter desfalque. E às 4 da tarde tem Santos e Fluminense. O jogo é lá em Santos. O Flamengo encara o Bahia no Rio. Jogo muito difícil. Assim, o Santos é um time que oscila muito, né? Vamos ver se o Neymar joga, né? Que ele foi bem na última partida que ele jogou. Mas o jogo é lá na Vila Belmiro. Jogo é lá na Vila. Jogo difícil. Jogo lá geralmente é difícil, mas o Santos oscila muito, né? E com o Neymar em campo é sempre uma incógnita, digamos assim. O Botafogo tem a parada mais tranquila aí com a Chapecoense. Mas o Botafogo oscila demais, né? Não dá pra dizer que vai ser vida fácil não, Bruninho. Não dá pra dizer. Chapecoense hoje tá dentro da zona de rebaixamento. Jogo fora de casa, o Botafogo começando um novo trabalho, precisa se provar. O Botafogo precisa vencer, torcedor botafoguense tá... Sim, o Botafogo joga amanhã pela Libertadores, vai à Argentina, vai enfrentar um Racing, jogo dificílimo. Entendeu? Esse é o jogo mais difícil do Botafogo pela Sul-Americana. Sim, dessa fase. É o jogo mais difícil, sem dúvidas, da primeira fase do Botafogo na Sul-Americana. Cara, vou te falar que o Racing pode ser até considerado um candidato a título. É muito grande, tradicional, né? Time forte, já vem... Tava na Libertadores no ano passado, né? Passou pelo caminho de brasileiros. E assim, é um time complicado. O Botafogo tem problemas para a partida, né? O Alex Telles, o Franklin Carvalho falou na coletiva que ele não deve estar apto para esse jogo. O Hernandes, que é o colombiano, lateral esquerdo também, ele teve um choque de cabeça, acabou saindo pelo protocolo de concussão, e nesses protocolos o jogador tem que ficar pelo menos 5 dias afastado. Não pode jogar, não pode, entendeu? Não pode nada. Então, o Hernandes está fora da partida. O Botafogo apto, de certeza, só o Caio, né? O Caio Roque. E pode ser que o Marçal seja relacionado. Ele treinou ontem com o grupo. Tá naquela vai, não vai. A previsão era para ele voltar essa semana, mas dependendo de como ele tivesse no meio da semana, se estiver apto, se não estiver apto, contra a Chapecoense no final de semana.
Então, assim, pode ser que a gente veja o Marçal entre os relacionados, assim como ele, o Joaquim Correia, atacante, também treinou com o grupo ontem e pode ser que seja relacionado para essa partida também. Vamos aguardar aí para ver quem vai ser o lateral esquerdo do Botafogo, que sem o Alex Telles perde bastante, né? Depois que saiu do Cuiabano, parece que não conseguiu... Tem o Marçal, tudo bem, que é muito experiente e tal, mas depois de ser do Cuiabano não repôs a altura, não. Difícil, vamos torcer Botafogo aí. Tem pedreira na Sul-Americana. Muita pedreira. Hoje à noite. Não, hoje à noite não, o Botafogo é amanhã. Ah, o Botafogo é amanhã. Isso, o Botafogo é amanhã. Quem joga hoje é o Vasco. O Vasco encara o Audax italiano, sim, time chileno. Vascão da Gama pela Sul-Americana. Pela Sul-Americana você sabe, o Vasco tem jogado com time reserva no primeira partida contra o Barracas Central da Argentina. Nem o Renato Gaúcho viajou. Né? Será que agora vai? Não é possível, Renato. Não, dessa vez joga no Rio, então o Renato vai estar à beira do gramado. Ô, Renatão! Porém, de titular na partida, só o Leonardo Jardim, o Léo Jardim, né, que não é o treinador do Flamengo, é o goleiro do Vasco. Ele abriu mão mesmo. O Renato abriu mão da competição. Então, a Sul-Americana parece que... o resultado que vier tá bom. Assim, não é o grupo do Vasco não é nada demais, assim, entendeu? Tem o Olímpia do Paraguai é o time mais difícil. Eu acredito que ele está se garantindo que vai classificar em segundo. O Barracas Central, com o time titular, o Vasco ganha tranquilo. Podia ter ganho, inclusive, com o time reserva, que estava recheado de garotos. O Audax italiano está num momento difícil lá no Chile também, no campeonato. Não é isso tudo, né? Digamos assim. Tudo bem, dá para poupar, só que eu acho que é uma competição internacional que um título dá muita repercussão, digamos assim, e o Vasco tá abrindo mão, né? Vai jogar contra o Audax italiano hoje às 9 da noite, jogo em São Januário, tá? Vai ser o Léo Jardim o único titular, provavelmente, né? O único titular nessa partida. E assim, vamos ver o que o Renato aprontou pro jogo. Vai ter jogadores aí, os reservas, que são bons jogadores, o Cuesta zagueiro, o Rojas, que teve algum destaque na mão do Diniz, né? Nuno Moreira deve ser titular também. Então, assim, são os caras que hoje são considerados reservas no time do Vasco. O Rojas pode ser que jogue, mas pode ser que o França faça ali também, né? Vamos ver o que o Renato vai aprontar para esse jogo. Ele costuma fazer o time jogar, né? Não sei se o time que foi a Argentina lá jogar com o Barracas Central, por ele não estar lá, acabou não dando certo, mas a gente já viu trabalhos dele usando o time reserva e dando certo, né? Vamos ver. O Renato não é bobo, não. O Renato tem a manha. Sim. O Renato não é bobeira, não. E vamos lá, então. Fluminense e Flamengo pela Libertadores? Libertadores então, da América. O Flamengo enfrenta na quinta o Independiente de Medellín, às 9h30 da noite. É o jogo mais complicado do grupo, né? O grupo do Flamengo é Flamengo, Independente de aumentar aqui que a letra tá pequenininha. Flamengo, Independente de Medellín, Estudiantes e Cusco. São jogos. O grupo do Flamengo não é molezinha, não, sabe? Eu acho que tanto o Estudiantes quanto o Independente. O Independente hoje não tá aquilo tudo também. Lá no Campeonato Paraguai. São clubes que jogam. Colombiano, mas são clubes que são tradicionais na competição, né? Costumam frequentar a Libertadores. O Flamengo, eu acho que dá para ganhar tranquilo. O problema é essa sequência, né? É muito importante o resultado positivo. Sim. Porque você vai para a segunda fase da competição bem, você faz os segundos jogos aqui. Essa vitória do Flamengo fora de casa na primeira rodada já meio que dá uma tranquilidade, porque se o Flamengo vencer os 3 jogos em casa, está classificado, são 12 pontos. É isso aí. E classifica bem, provavelmente como primeiro, entendeu? Então, assim, tem que fazer o dever de casa. A obrigação na Libertadores é fazer o dever de casa e buscar vitória ou empate fora, não perder fora também é importante. Assim, óbvio que quanto melhor você classificar, melhor é para você nas fases seguintes. Você vai decidir jogos em casa e isso faz diferença. Mas, assim, o principal é fazer o dever de casa. Tem que fazer ponto em casa. É isso, minha gente. E o Fluminense? Faltou o Fluminense, perdão. O Fluminense vai enfrentar o Independente e Rivadavia. Hoje não, amanhã, às 9h30 da noite no Maracanã. Na teoria, tranquilo, mas o Fluminense acabou empatando um jogo aí, o primeiro jogo do grupo, né? E que todo mundo esperava uma vitória do Fluminense. E sem o Lúcio Acosta, vamos ver quem joga, se vai o Salvador. Precisa um resultado positivo no Rio, né? Precisa. Principalmente para dar uma resposta. Empatou no meio de semana pela Libertadores. Perdeu no Brasileiro. Perdeu no final de semana. Precisa dar resposta. Senão a moral vai lá para baixo, Flusão. Aí não dá. Aí ferrou. É isso.
Bom, Felipe, por hoje é só, né? Chega, né? Falamos quinta-feira a gente já volta trazendo bons resultados aí. Na quinta-feira o Flamengo vai jogar, não vai dar para falar do Flamengo. Na semana seguinte a gente volta falando da rodada da Libertadores. Boa sorte para os times do estado do Rio de Janeiro, para todo o time brasileiro. Vai dar certo. Vai sim. Esporte Terê. Esporte Terê FM. Sua casa merece mais. Na Carrapeta tem mais qualidade, preço baixo e variedade. Ducha Faminho por apenas R$ 49,90. Cabo flexível Cobrecon a partir de R$ 159,90. Carrapeta na torcida pelo Hexa. Em breve novas promoções para bater um bolão. Kit Pop Docol por apenas R$ 12,52,90. Caixa d'água Forte Leve 1.000 litros por R$ 379,90. Carrapeta, construindo com você. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças. WhatsApp 979790019. Galera, sabadão é nóis! Tamo junto! Todo sábado, a partir das 9 da manhã, de 9 às 2 da tarde, Alto Astral aqui na Terê FM. Se liga! Terê FM 93,7 no radinho ou vai na internet terefm.com. Tem também no aplicativo, só procurar na loja aí, Rádio Terê FM. Tamo junto, todo sábado, de 9 às 2 da tarde, é prêmio pra caraca, alegria, energia positiva, Alto Astral! Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Alô, amigos, tudo tranquilo? Aqui é Sérgio Lavras, estamos juntos aqui na Terê FM 93.7 ou pelo aplicativo. Estou passando por aqui só para convidar vocês para vir junto conosco todos os domingos de 9 às 11 da manhã aqui na Terê FM, né? Você vai curtir as canções do Rei Roberto Carlos que você mais gosta, aquelas canções que tocam no seu coração. Todo mundo tem pelo menos uma canção do Rei marcando a sua vida, né? Isso aí, vem conosco! Dez horas 41 minutos na cidade serrana do estado do Rio de Janeiro, cidade mais alta do estado do Rio. Gente, olha, ontem eu bati um papo com nosso querido padre Carlos Henrique, seu Roberto Carvalho, falando sobre as obras que darão início em breve aí, né, com muita certeza, na Colina dos Mirantes, na construção da Capela Nossa Senhora Aparecida. Uma capela muito bonita, que vai abrigar um parque urbano. Vale a pena você conferir. Vai lá no YouTube e assista a reprise da última entrevista feita ontem, ok? Vai lá que vale a pena você participar e ver o que vai acontecer, inclusive com imagens do projeto. Olha aí, você vê imagens do centro da cidade nesse momento, céu com algumas nuvens, 24 graus aqui na cidade de Teresópolis,
cidade que... Vou colocar imagens aqui do Dedo de Deus também, imagens ao vivo aqui, da altura do Dedo de Deus aqui, da Feliciano Sodré, na verdade, né? O Dedo de Deus coberto por nuvens ainda. Fixo ali aquelas nuvens, né, rapaz? Não se desloca de jeito nenhum. Pensei que ia liberar para a gente ver todo o visual da Serra dos Órgãos, mas não. Gente, olha só, ontem, neste sábado, nós tivemos a caminhada do TEA, de conscientização, que é organizada pelo TEA, onde muitas pessoas participaram. Foi uma caminhada linda, né? Quem tem filho autista sabe das dificuldades, dos desafios e a conscientização de que o autismo não é uma doença, né? E que quem sofre dessa síndrome pode ser e deve ser integrada a todos os campos da sociedade, com a ajuda, com a participação e com a compreensão de todo mundo. Importância também das políticas públicas voltadas para não só as crianças, mas os adultos que sofrem com a síndrome. E esse trabalho feito pelo TEA, que faz isso há 11 anos aqui em Teresópolis, é sensacional. Vamos para o vídeo na tela. Sou fundadora e presidente da Associação TEA, Associação de Pais e Amigos de Autistas daqui de Teresópolis. Temos 11 anos de existência. Essa é a nossa 10ª caminhada de conscientização do autismo. A gente não comemora o autismo no mês de abril, a gente não comemora o autismo no dia 2 de abril. O que nós fazemos é conscientizar as pessoas, as igrejas, os clubes, as escolas, todos os lugares precisam estar adaptados. Queremos lutar contra a discriminação. A nossa luta é essa, luta pelos direitos. O autista é uma pessoa que merece todo o respeito como qualquer um. Temos hoje cerca de 780 famílias. Temos um centro de atendimento atendendo 200 autistas entre crianças e adolescentes. E mais um grupo de adultos e um grupo de adolescentes. Então venham participar conosco, venham ser voluntários desse projeto de amor. Sou vice-presidente da Associação TEA, uma associação que começou há 11 anos, feita com amor por mães atípicas, pessoas que precisam de informação, de assistência, de apoio, de acolhimento, e a associação existe para isso. E fica uma pergunta, o que você sabe sobre o autismo? Segundo as estatísticas, você com certeza vai conviver com uma pessoa com autismo, seja num ambiente social, seja num ambiente particular, seja parente. Não vai existir um cinema só para o autista, uma farmácia só para o autismo. Então a sociedade tem que ser inclusiva, porque todas as pessoas com autismo têm o direito de estar onde quiserem estar, têm direito a um tratamento digno, têm direito à educação, a conviver de forma plena em sociedade. Sou mãe da Valentina, ela é autista, nível 1 de suporte. Na nossa vivência, nós percebemos que a intervenção precoce, isso faz muita diferença na vida da criança para que ela se torne um adolescente capaz, que ele pode alcançar como qualquer outra pessoa, cursar uma faculdade, se desenvolver para a vida. Que cada um de nós participe sim desses eventos pelo autismo, para que mais pessoas possam conhecer e dar mais oportunidades para eles, para que eles possam sim ser acolhidos, serem incluídos, para futuros homens e mulheres extraordinários que são. Muito bem, a gente viu aí esse importante evento que acontece anualmente aqui na cidade de Teresópolis, organizado pelo TEA. Parabéns pela organização, um evento importantíssimo que gera ainda mais conscientização, né, de todo o dever que cada cidadão tem de se conscientizar da responsabilidade, de abraçar, né, de integrar a sociedade todos aqueles que têm a síndrome do transtorno de espectro autismo. Gente, olha só, importante que a prefeitura olhe com carinho, tá, sobretudo aquelas crianças que estudam em escola pública sem a devida atenção. É garantido por lei, né, que crianças que precisam de suporte, eles tenham a assistência, a ajuda, o auxílio de alguém dentro da sala de aula. O que ocorre é que o município não consegue dar essa assistência e aí acaba sobrecarregando não só as crianças, como também os professores. Os
professores que não dão conta de fazer o trabalho, de dar todo o suporte necessário. Então, a prefeitura, né, já realiza hoje, tem um centro que atende algumas poucas crianças, mas que já é importante, porque não tínhamos nada, agora tem um centro, já é um avanço. Mas é importante que o município, antes, né, já estão falando em abrir mais outro centro, legal, mas antes disso, é importante que a prefeitura olhe com atenção o suporte de base nas escolas municipais, para que as crianças recebam dentro da sala de aula o suporte devido. Né? A gente viu agora um vídeo que viralizou de uma professora do Maceió, de Maceió, lamentando sobre as agressões sofridas dentro de sala de aula por falta do suporte adequado. Você coloca as crianças numa situação de estresse e automaticamente você tem problemas dentro de todo o desenvolvimento de toda a aula, de todo o plano de aula. Os professores sofrem, as crianças sofrem por falta de suporte. Então é importante que a prefeitura, nesse mês, né, que é o mês de conscientização sobre o autismo, entenda a importância e comece, no passado chegou a fazer um processo seletivo que foi questionado pela justiça, como sempre, né? Parece que tudo que vai dar certo eles fazem errado e acaba não dando em nada. E fica por isso mesmo. É necessário que o Ministério Público olhe com atenção esses casos e garanta aquilo que é direito por lei das nossas crianças que sofrem com o transtorno de espectro autismo. Muito bem, minha gente, vamos lá, vamos colocar Ana Paula com o Informe Terê. Na sequência a gente vai para o comercial, depois a gente volta com tudo. Ótimo dia para você que está acompanhando o Teresópolis ao vivo. E a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com o projeto de Capoeira Crescer Redentor, convida a todos para as aulas de dança de capoeira. A equipe Capodense Redentor, referência em dança na região, oferece aprendizado, prática e diversão para todas as idades. As aulas acontecem todas as quartas-feiras, às 7 da noite, no condomínio Parque das Hortênsias, em Hermitage, e são conduzidas por profissionais qualificados, garantindo um ambiente seguro e motivador. Os participantes poderão desenvolver suas habilidades de dança, desde movimentos básicos até coreografias mais avançadas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no Pedrão, de 10 da manhã até às 5 da tarde. E no último domingo do mês, 26 de abril, será realizada a segunda edição da Trilha com Elas, um encontro que promete reunir mulheres, famílias, esportistas e amantes da natureza em uma manhã de integração, saúde e contemplação. A concentração será às 4h30 da manhã, na Casa de Portugal. De lá, os participantes vão seguir rumo à Pedra da Tartaruga. Além da caminhada, a programação inclui momento de meditação e contemplação do nascer do sol na montanha, proporcionando uma vista privilegiada de Teresópolis. Ao final da atividade, haverá o sorteio de brindes. O lanche será comunitário. Todos que puderem devem levar algo para compartilhar. O evento é gratuito e aberto ao público, com programação pensada para toda a família. Quem não tiver carro, o transporte até o local será feito com o micro-ônibus da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Sua casa merece mais. Na Carrapeta tem mais qualidade, preço baixo e variedade. Ducha Faminho por apenas R$ 49,90. Cabo flexível Cobrecon a partir de R$ 159,90. Carrapeta, na torcida pelo Hexa. Em breve, novas promoções para bater um bolão. Kit Pop Docol por apenas R$ 12,52,90. Caixa d'água Forte Leve 1.000 litros por R$ 379,90. Carrapeta, construindo com você. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do
do Governador. IBAD Autopeças, WhatsApp 979790019. Galera, sabadão é nóis! Tamo junto! Todo sábado, a partir das 9 da manhã, de 9 às 2 da tarde, Alto Astral aqui na Tere FM. Se liga! Tere FM 93,7 no radinho ou vai na internet terefm.com. Tem também no aplicativo, só procurar na loja aí, Rádio Tere FM. Tamo junto, todo sábado, de 9 às 2 da tarde, é prêmio pra caraca, alegria, energia positiva, Alto Astral! Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva, 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Alô, amigos, tudo tranquilo? Aqui é Sérgio Lavras, estamos juntos aqui na Tere FM 93.7 ou pelo aplicativo. Estou passando por aqui só para convidar vocês para vir junto conosco todos os domingos de 9 às 11 da manhã aqui na Tere FM, né? Você vai curtir as canções do Rei Roberto Carlos que você mais gosta, aquelas canções que tocam no seu coração. Todo mundo tem pelo menos uma canção do Rei marcando a sua vida, né? Isso aí, vem conosco! Muito bem, minha gente, vamos falar sobre a luta que o teresopolitano enfrenta nos ônibus da cidade de Teresópolis. Antes de colocar as imagens de uma linha, tá? Que é a linha Albuquerque Fonte Santa, número 205, é o número da linha. Foi enviado para a gente imagens de dentro do ônibus. Eu quero falar sobre a questão do transporte público. Olha aí, a gente está vendo essas imagens aí, olha aí. O usuário falou comigo o seguinte, que dentro do ônibus é uma barulheira absurda, um ônibus sujo, um ônibus com cheiro ruim, um ônibus que a gente vê aí, olha, aquelas reformas meia boca, aquela solda. Esse é o ônibus que o cidadão que vai de Albuquerque e que pega essa linha 205, tem que enfrentar aqui em Teresópolis. Esse é só um dos ônibus, tá? Que não estão em boas condições. Ah, mas Bruninho, melhorou a frota. Vamos lá, Teresópolis tem uma série de problemas quando o assunto é transporte público. Eu vou começar a enumerar aqui algumas delas. Uma é uma passagem caríssima por um trecho tão curto, né? Você anda um trecho curtíssimo e paga uma fortuna. Você paga padrão RJ, padrão capital. Mas eles querem botar na nossa cabeça que a passagem baixou, que a passagem está mais barata. Ah, mas que a passagem ficou mais cara. Não, é impressionante como eles fazem um jogo de informação para que você ache que está sendo beneficiado. Se não bastasse isso, você fica na maior parte dessa cidade pegando chuva porque nem abrigo tem. E os que tem nos pontos de ônibus são de péssima qualidade, você vai se molhar de todo jeito. Ou seja, ao longo dos anos a cidade não pensou no que é transporte público, no que é mobilidade urbana. E agora, passou da hora da cidade começar a reivindicar dignidade e respeito. Não tem cabimento você cansado do trabalho e esperar horas para o ônibus chegar, né? Porque a gente continua tendo problema com questão de hora. Tem a questão de demanda de linhas em alguns bairros, que a população continua reclamando e a população ainda continua reclamando da condição dos ônibus. Ou seja, você não tem... É um pacote de problemas... Corta para mim aqui, Gabriel. É um pacote de problemas que o cidadão teresopolitano enfrenta
que precisa pegar o busão lotado, que precisa encarar o trânsito pesado de Teresópolis. Ah, mas teve uma melhora aqui com a criação da faixa de ônibus. Nem faixa foi criada ainda, faixa exclusiva, né? Os motoristas ficam engasgados ali no meio do caminho, porque já era para ter delimitado alguma coisa, já era para ter feito ali a galeria, já era para ter feito a obra que tem que fazer. É muita demora. Talvez estão esperando chegar o período eleitoral para dizer que estão entregando obra, porque é assim, né? Só não pode fazer igual naquela cidade lá do interior do Maceió, lá do interior de Maceió, em que eles inauguraram uma ducha. Porque é desse jeito. Porque mudança em trânsito não é obra não, minha gente. Organizar o trânsito não é grande feito, não. E não está, e longe de estar organizado, né? Porque tirar a vaga daqui e de lá e dizer que melhorou o trânsito não é organizar trânsito nenhum, né? Ora bolas! Ah, mas tá melhorando, Bruninho. Por exemplo, lá no Rosário melhorou. Beleza, tomara que fique, tomara que continuem mantendo a área liberada. Ainda que o que fizeram foi tirar a vaga. E o cidadão aí que mora na região que se vire. Tira a vaga é melhor para o ônibus passar, beleza. Eu até acho que em alguns trechos lá no Rosário você tinha que tirar a vaga mesmo. Mas tirar a vaga, né, vamos tirar agora no bairro dos Pinheiros. Se tirar a vaga for a única solução para melhorar o trânsito, então qualquer um pode fazer. E não é isso, né? A mobilidade urbana não é fazer essas mudanças pontuais e achar que isso é a solução do problema. Até porque, hora e meia, as pessoas vão estar parando de forma irregular, como já acontece aqui na região central. Já acontece aqui. Ah, mas aí multa, legal. Melhorar o trânsito é colocar radar. Ah, a gente não está vendo motoqueiro a 1000. Bom, isso foi um ganho nesse trecho. Nesse trecho. Nesse trecho a gente não está vendo, isso já é um ganho, é verdade. Mas o prejuízo que se causa às vezes para a população, sobretudo em horários onde tem maior mobilidade, onde é mais tranquilo, onde não tem tanto fluxo, também é muito grande. Então, às vezes, a gente acha que as mudanças pontuais, elas resolvem. Elas têm sabor mudança, mas os problemas continuam lá. Os problemas ainda existem e outros foram criados. Mobilidade urbana não é só simplesmente chegar e mover para cá e para lá. Mobilidade urbana é um assunto muito mais complexo, que requer debate, conhecimento técnico e um avanço sistêmico de todas as vias e de todas as ruas da cidade. E a garantia, para fechar, de transporte público de qualidade. Porque quando tiver transporte público de qualidade, quando as pessoas se sentirem seguras em estar num ponto de ônibus, quando as pessoas se sentirem seguras em estar dentro de um ônibus e com um mínimo de condições, de dignidade, e quando a passagem realmente ficar barata, aí você vai ter um número menor de veículos e aí se resolve de forma mais inteligente o problema do transporte público e da mobilidade urbana. 11 horas, a gente fecha o programa de hoje aqui, mas eu vou para ali, tá? 93,7, vem com a gente, porque hoje nós vamos pro rádio, vamos junto com o Zeca Amorim e você não vai ficar longe da gente. Amanhã eu tô de volta.